Meu nome é Anitta e eu vou falar um pouquinho sobre imigração em Santa Catarina. A população do estado de Santa Catarina é formada por muitas etnias, sendo predominantes os descendentes de italianos, portugueses e alemães, que são os que eu vou tratar aqui. Porém, em menor medida, tem-se eslavos, poloneses e ucranianos, entre outros. Contudo, o fenômeno histórico das migrações e o imigrante como ator social mereceram mais do que referências dispersas por parte dos fundadores da sociologia, embora isso não apareça tão claramente. Se as referências ao tema da imigração são esparsas em Marx, o mesmo não pode ser dito da sociologia marxista. Deve-se lembrar aqui que Frederick Engels inaugura antes mesmo de Marx o que seria chamado posteriormente de sociologia urbana marxista, no interior da qual o fenômeno das migrações foi inicialmente analisado. A Europa do século XIX era muito diferente da atual, a desigualdade social era imensa, a pobreza era geral, as guerras assolavam o continente, então nesse contexto a América era a terra da oportunidade para a grande maioria dos imigrantes que fugiam da pobreza em seus países. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os alemães. A imigração alemã em Santa Catarina iniciou-se em 1829, quando 523 alemães fundaram a colônia São Pedro de Alcântara. Parte deles desloca-se para o Vale do Rio Itajaí em 1835, iniciando sua ocupação a partir da cidade de Gaspar. Outras colônias alemãs foram criadas no estado, destacando-se a de Blumenau e Brusque, nos vales do Rio Itajaí e Açu e Itajaí-Mirim, principalmente alemães e italianos. Teve também a colônia Dona Francisca, hoje Joinville, que se instalou em 1851 na Baía da Babitonga, às margens do rio Cachoeira. A colonização espalhou-se rapidamente partindo das embocaduras do rio Garcia e do Ribeirão da Velha. Chegou a alcançar uma extensão aproximada de 11 mil quilômetros quadrados, correspondente aos atuais municípios de Gaspar, Indaial, Timbó e Birama. Enquanto nas áreas de Brusque e Luiz Alves a ocupação era limitada pelas suas características de relevo, as condições na bacia do Itajaí-Açu eram bastante favoráveis à colonização. Agora eu vou tratar sobre os italianos. O sul catarinense é uma das mais expressivas regiões de migração italiana em Santa Catarina. Ali, a etnia italiana foi a primeira a se implantar, desbravando as áreas de matas para a constituição de suas pequenas propriedades agrícolas. Em 1836, imigrantes originários de Sardenha fundaram a colônia Nova Itália, no Vale do Rio Tijucas, e a partir de 1875 instalaram-se as colônias do Rio dos Cedros, Ascurras, Rodeio e Apoiúna, em torno de Blumenau. Instalam-se também Porto Franco, que é o atual Botuverá, e Nova Trento, em torno de Brusque. Em 1877, as colônias de Azambuja, Pedras Grandes e 13 de Maio foram instaladas no Vale do Rio Tubarão, sendo o primeiro povoado da série de ocupações que a imigração realizaria naquela região. Em 1878, os imigrantes fundam a colônia Uruçanga e em 1879 foi encaminhada para Uruçanga uma nova leva de imigrantes. A imigração italiana expressou-se também de forma decisiva em outras regiões do estado de Santa Catarina, como, por exemplo, com imigrantes de segunda geração vindos do Rio Grande do Sul que ocuparam o meio-oeste. Para finalizar, agora eu vou tratar um pouquinho sobre os portugueses. No século XVI, já recebe navegadores nas costas catarinenses, principalmente na ilha de Santa Catarina e na Baía da Babitonga, que foram os locais mais visitados. Portugueses e espanhóis faziam ponto de paradas nestas terras em suas rotas de navegações que tinham por destino o Rio da Prata. Portugal, obviamente, visando consolidar os seus domínios, promoveu o alargamento de seu território a partir das bandeiras, provenientes da capitania de São Vicente. O litoral catarinense passou a ser percorrido e conhecido então por bandeirantes, crescendo o interesse pela sua posse e ocupação. Procurando estabelecer um processo de ocupação mais efetivo no sentido de garantir a territorialidade portuguesa, esses primeiros núcleos litorâneos catarinenses receberam em meados do século XVIII novos fluxos migratórios açorianos, que acabam configurando a tipologia e a morfologia urbanas. Os portugueses marcam também o processo de ocupação do Planalto Serrano, cujas povoações se constituem como resultado do estabelecimento de pontos de paragem para o caminho das tropas que se deslocavam do Rio Grande do Sul para São Paulo. Aqui é a Nicole Ferreira e vou falar sobre os povos indígenas aqui do nosso estado. Bom, então já não é novidade, né, que antes da invasão europeia, que aconteceu ali por volta do século XIX, Santa Catarina já era habitada por diversas tribos indígenas que ocupavam as florestas e matas no nosso estado. Mais tarde, quando os colonizadores europeus chegaram, eles trouxeram diversos impactos negativos para essas tribos indígenas, né? Ou seja, quando os brancos chegaram aqui no nosso estado e tiveram o primeiro contato com os índios, eles acabaram desenvolvendo uma visão muito distorcida dessas tribos, por conta da cultura e a forma de viver ser totalmente diferente da deles lá na Europa. Então, para eles, os índios eram vistos como animais selvagens. Foi onde eles tiveram suas terras tomadas, foram assassinados e foi com que fez que a população indígena diminuísse drasticamente, né? Além desses assassinatos,
Os europeus trouxeram também diversas doenças que até então só existiam na Europa, né? E foi outra coisa que fez com que diversos índios adoecessem e acabassem morrendo. Além disso, com o passar dos anos, esses povos acabaram perdendo um pouco dos seus costumes e tradições, que acabou gerando a descaracterização da cultura deles, né? Por muitos, porque muitos deles acabaram sendo catequizados e posteriormente saindo do isolamento que até então eles estavam acostumados a viver. Então, os índios que não morreram acabaram sendo escravizados, trabalhando nas plantações de açúcar. E mais tarde, os portugueses eles viram que os índios meio que não, vamos dizer assim, não prestavam, entre aspas, para fazer esse trabalho, né? Então, eles acabaram trazendo escravos africanos, mas isso já é uma outra parte da história. Enfim, os povos que ocupavam a nossa região eram os sambaqueiros, caigangue, choclen, carijó e guarani. E dentro desses cinco, os principais eram os choclen, caigangue e guarani. A tribo caigangue habitava o extremo oeste, na região serrana, até uma certa parte do Planalto. E os choclens ocupavam as matas e as florestas da região ali do Vale Itajaí. Já os Guarani, eles ocupavam a área ali do meio oeste. E outro fato interessante foi que o povo Guarani, eles foi o único povo, no caso, que sobrou, né? O único povo indígena que sobrou desde aquele tempo. E atualmente eles habitam as regiões litorâneas aqui de Santa Catarina. Meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre a diversidade cultural dentro de Santa Catarina. Isso é muito importante de citar porque quando pessoas de outros estados do Brasil pensam em Santa Catarina, geralmente elas têm uma visão muito estereotipada do estado. Limitada para a região de Florianópolis, do litoral, que é geralmente mais conhecida pelos turistas. Mas a verdade é que as diferentes regiões de Santa Catarina têm culturas muito diferentes. E eu vou falar sobre algumas delas. Começando pelas regiões do litoral e do Planalto Serrano, onde a influência portuguesa foi muito grande. E com portuguesa eu quero dizer açoriana, que foi o principal grupo de portugueses que colonizou a região. Isso é fácil de se perceber na maneira com que as cidades são construídas, são organizadas. Com todos os prédios ao redor de uma praça central, que era onde se realizavam os eventos, tanto cívicos quanto religiosos. No artesanato, a gente tem as cerâmicas e as rendas de bilro. As rendas de bilro estão sendo ilustradas por essa imagem aqui embaixo. O jeito de falar não deixou de ser influenciado pelos açorianos. É muito característico o sotaque do manezinho da ilha, que é muito parecido com a maneira com que esses açorianos falavam quando vieram para Santa Catarina, né, para Florianópolis. E justamente por ser uma ilha, o isolamento dessas pessoas era muito grande, então elas não tinham acesso a outros sotaques daqui de Santa Catarina. Ou seja, essa característica ainda está preservada. Mas infelizmente, devido à globalização, esse sotaque está morrendo, está sendo amenizado. E é mais fácil você encontrar pessoas idosas falando ele. E são exemplos de cidades com essa cultura: Laguna, São Francisco do Sul, Iguaçu e Florianópolis. Já os alemães colonizaram principalmente o Vale do Itajaí. E geograficamente isso também é perceptível, graças à forma de povoamento dessas pessoas, que eram utilizadas nas regiões que eles vieram, né, durante a Idade Média. Essa forma de povoamento consistia em terrenos estreitos e compridos, perpendiculares às trilhas principais, que por sua vez eram caminhos que saíam do rio. Algo muito interessante é que esses colonos tinham uma vida social muito ativa num lugar chamado de Startplatz, que era onde ocorriam clubes de caça, associações e bandas. Do ponto de vista linguístico, eles também influenciaram muito na cultura de Santa Catarina, sendo presentes até hoje dialetos como o Pommerche e o Hunsrückisch, provavelmente pronunciei errado, que têm aí influências tanto do alemão quanto do português. E o contexto com que eles surgiram é muito interessante. Getúlio Vargas, querendo criar uma identidade nacional, proíbe outros idiomas que não fossem o português. E com isso, esses colonos, que só falavam alemão, porque, bom, eles todos eram alemães, então por que não falar alemão?
tiveram que alfabetizar as crianças de uma hora para outra em português. O que obviamente era um problema, porque em casa se falava alemão, mas você tinha que falar português na escola, por exemplo. E é nisso que surgem esses dialetos, sendo uma mistura, a grosso modo, do português com o alemão. E são exemplos de cidades com essa cultura Brusque, Blumenau e Pomerode. Outro grupo de grande influência na cultura de Santa Catarina foram os italianos. Começando primeiro pelos italianos que migraram para a região sul, a gente tem como principais heranças a mineração de carvão, a utilização de pedras, taipa, tijolos que eram fabricados por eles próprios e madeira que era encontrada na floresta para realizar as construções, o cultivo da uva e pequenas propriedades agrícolas. São exemplos de cidades com essa cultura Lauro Miller, Criciúma e Araranguá. As duas regiões tiveram uma influência italiana um pouco diferente. São essas as regiões do Vale de Tijucas e o Oeste. Uma grande diferença entre essas regiões e o Sul está na origem desses imigrantes. Eles não vieram diretamente da Itália, eles já vieram de uma segunda geração de imigrantes italianos que foram para o Rio Grande do Sul. Então, esses italianos abrasileirados trabalhavam na extração de madeiras e com engenhos. Além disso, eles faziam cerâmicas, como telhas e tijolos, e algo que é presente hoje no dia a dia é a habilidade muito boa de construção. Eles eram muito bons em construir tanto igrejas quanto casas e, enfim, vários outros prédios. E justamente as igrejas é uma outra característica desse povo, que era muito religioso. Então, nessa região, você vai encontrar várias igrejas muito bonitas. E o principal exemplo de cidade é Nova Trento. Meu nome é Natália e eu vou falar sobre as religiões em Santa Catarina e um pouco sobre a culinária. Primeiro, sobre as religiões. Aqui nesse quadro eu trago algumas das religiões presentes em Santa Catarina e o número de adeptos de cada uma. A Igreja Católica Apostólica Romana tem 4.563.793 pessoas no estado. A evangélica, 1.252.495 pessoas. A espírita, 98.973. O budismo, 3.225. O judaísmo, 1.036. O candomblé, 1.016. E pessoas consideradas sem religião, 2.421. Também entra a religião quando falamos sobre o nome do estado, pois alguns acreditam que o nome do estado tenha sido em homenagem a Santa Catarina de Alexandria, festejada pela Igreja Católica em 25 de novembro, e outros que Sebastião Caboto homenageou a sua esposa Catarina Medrano. Tudo isso quando os primeiros descobridores passaram por aqui em 1526. Santa Catarina de Alexandria nasceu em 288 d.C. em Alexandria, e aos 12 anos teve um sonho no qual Jesus lhe dizia que ela seria sua noiva e não deveria entregar-se a nenhum homem. E devido a toda a sua trajetória de vida, as pessoas pensam que ela seria homenageada. Agora é sobre a culinária em Santa Catarina. Eu trouxe aqui 3 pratos típicos. O primeiro, que é a polenta no fio, que é uma refeição trazida pelos italianos e que ficou bastante popular no sul do país em função dos colonos vindos de lá e que se instalaram no estado. Acredita-se que por necessitarem de uma comida mais consistente após o trabalho nas lavouras, foi criada a polenta. Inclusive, ganhou esse nome porque dizem que ela pode ser cortada com um fio de algodão. E diferente dos demais locais do Brasil, no sul a polenta é mais firme e cozida por mais tempo. O segundo é o pirão de farinha de mandioca. A cultura cabocla deixou as primeiras contribuições tanto de ingredientes quanto de técnicas para a culinária catarinense. Um deles foi o costume de comer mandioca. O delicioso pirão de farinha de mandioca é um tradicional acompanhamento de pratos com fruto do mar no estado, que é o encontro dessa herança indígena com a raça ariana. E o terceiro é o pinhão, que vem da araucária, que é a árvore símbolo do Brasil. E sua semente, o pinhão, tem sua época no inverno, e fora disso não é fácil de encontrar. Mas no inverno você pode comprar até na beira da estrada, porque muitos vendedores armam barracas na beira da estrada para vender. As duas maneiras mais comuns de comer pinhão são o cozido e assado, mas você pode encontrar em várias outras receitas, como cuca, farofa, pastel e diversas outras. Tanto a religião quanto a culinária estão ligadas à cultura, que é algo que aprendemos sobre no primeiro ano. Sobre a religião, ela está ligada a diferentes aspectos, inclusive na sua identidade social. Dependendo da religião da instituição família que você nasce, é aquela religião que vai ser a sua, mas a sua identidade pode mudar quando você cresce devido às interações sociais que você tem durante a sua vida. E as suas opiniões mudam, até porque
a sua identidade social não é fixa. Eu sou Marcelo Chagas Zambuja. Principais festas de Santa Catarina. Em vários municípios de Santa Catarina realizam-se diversos tipos de festas típicas para celebrar a cultura de seus colonizadores e, claro, a gastronomia local. Em Santa Catarina temos festas típicas pelo calendário todo, mas no mês onde temos o maior número de festas típicas é em outubro, que temos a Festa Nacional do Marisco em Penha, a Marejada em Itajaí, a Fena Ostra em Florianópolis, a Fena Reco aqui em Brusque, a Oktoberfest em Blumenau. As festas típicas se enquadram num termo estudado em sociologia, a identidade, que caracteriza um grupo, mostrando sua cultura, idioma e sua história. Nas festas típicas temos isso, mostramos nossa cultura, nosso idioma e parte de nossa história. Santa Catarina, a terra da música instrumental. Como o nome já sugere, a música instrumental é composta principalmente de instrumentos e, em alguns casos, a voz também. O conceito de música instrumental brasileira, como conhecemos hoje, tem suas origens do choró, do jazz, da música orquestral de tradição europeia, e alguns historiadores dizem também que de músicas africanas e de indígenas. Mas a música instrumental brasileira puxou mais o choró, que é considerado o mais antigo gênero musical. Um dos responsáveis por isso foi Alfredo Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, que é conhecido como um dos maiores gênios da música popular brasileira e mundial. O choró em Santa Catarina tornou-se referências nas regiões sul, com nomes como José Brasilisco de Souza, Aldo Souza, Carlos Alberto Vieira e entre outros. Como podemos ver, temos gerações de virtuosos e estudiosos, artistas desapegados do gênero, que misturam a tradição e a modernidade, desde o século XIX até os gênios da nova geração. Meu nome é Lúcia e eu fiz algumas entrevistas com pessoas que vieram de outras regiões do Brasil morar em Santa Catarina. O primeiro entrevistado foi o Matheus Trindade. Ele nasceu em Santo André, que é uma cidade do lado de São Paulo. Me falou que morava em São Paulo, mas que sempre teve um pezinho em Brusque. Ele ficava um ano com sua mãe e um ano com seu pai. Os seus pais estavam juntos. Todo final de semana, seu pai vinha para Brusque. Seu pai morava em São Paulo porque fazia parte das Forças Armadas. Hoje em dia já não atua mais na área. Me contou que com 14 anos ele mudou definitivamente para Brusque. Disse que não sente muita falta de São Paulo, que não lembra da sua vida sem Brusque, mas falou que aqui em Santa Catarina a gente não encontra tanta diversidade de comida. É o que ele mais sente falta em São Paulo, porque em São Paulo existem muitas e muitas opções de comidas diferentes de todas as regiões do mundo. Disse que um ponto positivo é a qualidade de vida, que é muito mais alta aqui em Santa Catarina, e um ponto negativo é que as pessoas são muito mais distantes do que em São Paulo. É o que ele acha. A segunda entrevistada foi a Andres Iguanassi Moraes Souza. Nasceu em Vigia, no Pará, veio morar em Santa Catarina atrás de uma vida melhor, uma educação muito melhor para seus filhos, pois ela disse que a educação e trabalho lá é muito mais difícil do que aqui em Santa Catarina. Me falou também que sua adaptação no estado foi muito rápida. Ela já tinha alguns irmãos que aqui moravam, fez amizade ligeiro, mas que tem muita saudade da sua terra natal, saudade dos amigos e da família. Porém, ela não se arrepende de vir morar aqui em Santa Catarina. Fala que se tivesse que descrever nosso estado em uma palavra, seria gratidão. Hoje ela mora no bairro Zantão, aqui em Brusque, e fala que é nota 10, não tem do que reclamar. Ela me falou algumas palavras que aqui em Santa Catarina se refere a uma coisa e no Pará é outra, como por exemplo, caboquice aqui em Santa Catarina significa carona. Pitiu em Santa Catarina é igual a alguma coisa que fede, e pavulagem é igual a frescura demais. A terceira e última entrevistada foi a Victoria Fernandes Weigel. Nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Me contou que sempre teve vontade de morar em Santa Catarina. Tinha parentes que moravam aqui, então ela só vinha visitar o estado. Em 2019, ela teve a oportunidade de se mudar para Santa Catarina. Já morou em Brusque, no momento ela mora em Balneário Camboriú. Falou que teve dificuldades de fazer amizades aqui em Santa Catarina, demorou para se acostumar porque aqui é muito mais quente do que seu estado natal, e citou que no Rio
Grande pelo menos venta muito, diferente de Santa Catarina, que é muito quente e quase não venta. Falou que não entende porque as pessoas daqui falam que fazem churrasco, sendo que para os gaúchos o que fazemos aqui é um mero bife na grelha. Mas ela disse que tudo isso é apenas exceção. Falou que seu único arrependimento é não ter vindo antes, porque realmente é um estado maravilhoso. Eles me contaram que pensavam que Santa Catarina fosse muito rural. Isso acontece porque, conforme o desenvolvimento das sociedades, os estereótipos acabam ficando muito frequentes. Isso fez com que as pessoas de fora tivessem uma imagem de Santa Catarina como um estado muito mais rural do que é.